Existe uma palavra que todos perseguem. Ela aparece em discursos motivacionais, em propagandas, em promessas silenciosas feitas antes de dormir. Felicidade. Ela guia decisões, define metas, justifica sacrifícios. Mas quase ninguém interrompe a corrida para perguntar o que exatamente significa vencer essa corrida. Acumular momentos agradáveis? Evitar dor? Ser admirado? Ter autonomia? E se a resposta estiver completamente fora dessa lista? E se felicidade não for sentir mais, mas tornar-se melhor? Essa hipótese atravessa o tempo e encontra um nome: Aristóteles. Discípulo de Platão, tutor de Alexandre o Grande, fundador do Liceu em Atenas. Mas esses títulos impressionam menos do que a ousadia da pergunta que ele fez. Qual é a função de um ser humano? Não é uma pergunta poética, é estrutural. Tudo que existe parece ter um propósito. Uma lâmina cumpre bem sua tarefa quando corta com precisão. Um instrumento revela excelência quando executa sua função com harmonia. Se cada coisa tem uma finalidade própria, por que o ser humano seria a única exceção? Se existe algo que nos define, então viver bem não pode significar qualquer coisa. Precisa significar cumprir bem aquilo que somos. Aristóteles chamou isso de eudaimonia. Não é entusiasmo passageiro, nem entretenimento contínuo. Não é uma sucessão de prazeres organizados. É florescimento. É desenvolver plenamente aquilo que constitui nossa natureza. E aqui, a conversa deixa de ser confortável. Porque para Aristóteles, aquilo que nos distingue não é o corpo, não é o instinto, não é a capacidade de sentir prazer. É a razão. A capacidade de refletir antes de agir, de escolher com consciência, de deliberar sobre o que é justo, adequado e necessário. Se essa é a nossa característica central, então viver bem exige exercê-la com excelência. Não basta reagir, nem desejar. É preciso decidir, orientar o desejo. Nesse momento, felicidade deixa de parecer um prêmio entregue pelo acaso. Ela se transforma em consequência. Consequência de caráter, de escolhas repetidas, consequência de disciplina interior. E a pergunta que parecia abstrata começa a ganhar um peso real. Se viver bem depende daquilo que você faz com a própria razão, o que exatamente você tem feito com a sua? Há uma tendência curiosa no comportamento humano. Quase nunca escolhemos o equilíbrio, escolhemos o exagero. Ou mergulhamos de cabeça, ou recuamos completamente. Ou falamos demais, ou engolimos tudo até explodir por dentro. Ou buscamos reconhecimento com desespero, ou fingimos que não nos importamos com nada. A mente humana parece desconfortável com a medida certa. Isso não é novidade. Aristóteles percebeu esse padrão há mais de 2000 anos. Para ele, a excelência moral não vive nos extremos, mas também não habita a apatia. Virtude não é a ausência de intensidade, é a direção correta da intensidade. A coragem, por exemplo, não é a ausência de medo, também não é agir como se o medo não existisse. Entre a covardia que paralisa e a imprudência que destrói, existe um ponto raro. Um ponto onde o medo é reconhecido, mas não governa. Esse ponto é a coragem. A generosidade segue o mesmo princípio. Entre o apego sufocante ao que se possui e o desperdício irresponsável, existe uma medida lúcida. Na autoconfiança também. Entre a insegurança que impede qualquer passo e a arrogância que ignora limites, existe uma postura firme e consciente. Você já entendeu? O que Aristóteles descreve não é uma linha reta no centro, é um fino ajuste, um cálculo moral feito a cada situação. E aqui está o detalhe que transforma a teoria em desconforto. Esse equilíbrio não nasce com ninguém, ele é treinado. A virtude não é um talento escondido esperando ser descoberto, ela é uma habilidade moldada por repetição. Não se aprende justiça apenas admirando o discurso sobre justiça. Ela é construída quando se escolhe agir corretamente, mesmo quando seria mais fácil agir errado. Não se desenvolve coragem lendo frases inspiradoras. Ela surge quando se enfrenta deliberadamente aquilo que provoca medo.
Caráter não é identidade fixa, é prática constante. E prática significa repetição. A repetição molda inclinações, inclinações moldam decisões, decisões moldam destino. Aqui, a ideia começa a incomodar. Porque se a excelência é fruto de hábitos, então cada escolha pequena está esculpindo algo maior. Não é o grande momento heróico que define quem alguém é o padrão invisível, o modo como reage quando ninguém está observando, o tipo de decisão tomada quando não há aplauso. A excelência não acontece de repente, ela se instala, e se instala exatamente onde a maioria não presta atenção. No cotidiano, no automático, no hábito silencioso que se repete até virar natureza. A pergunta agora deixa de ser abstrata. Quais extremos têm governado suas decisões? E que tipo de caráter está sendo construído sem que você perceba? Existe um mal-entendido perigoso quando se fala em virtude. A ideia de que viver bem exige travar guerra contra qualquer forma de prazer. Mas Aristóteles não defendia uma vida cinzenta. Ele não via o prazer como inimigo, via como um termômetro. O prazer acompanha a atividade bem realizada. Ele surge quando algo está funcionando como deveria. Um músico não sente prazer por apertar teclas aleatoriamente. O prazer aparece quando a execução alcança a harmonia. Um atleta não encontra satisfação no esforço desordenado. Ela surge quando o corpo responde com precisão e domínio. Um pensador não experimenta deleite na confusão mental. O prazer nasce quando a compreensão se organiza. O prazer sinaliza que a atividade foi exercida com excelência. Ele confirma, não conduz. O problema começa quando o papel se inverte, quando a busca deixa de ser agir bem e passa a sentir-se intensamente. Nesse momento, decisões se tornam reféns da sensação imediata. O critério deixa de ser qualidade e passa a ser intensidade. O difícil começa a parecer errado. O desconfortável começa a parecer falha estrutural. A frustração vira a evidência de que algo saiu do caminho. Mas talvez não tenha saído. Talvez esteja exatamente onde deveria estar. Porque disciplina não é agradável no início. Aprender envolve erros. Treinar exige repetição exaustiva. Maturidade implica renunciar a impulsos fáceis. Se o objetivo central for evitar qualquer dor, o crescimento parecerá ameaça. Mas se o objetivo for excelência, o desconforto ganha outro significado. Ele se torna parte da construção. É aqui que a pergunta inicial retorna com força renovada. E se felicidade não estiver em maximizar sensações agradáveis, mas em desenvolver a própria capacidade racional ao mais alto nível? Quando o prazer é tratado como meta, ele escapa. Quanto mais se persegue diretamente, mais ele se fragmenta em estímulos curtos. Mas quando ele é tratado como consequência natural de uma vida bem estruturada, algo muda. Ele deixa de ser vício, deixa de ser fuga, deixa de ser anestesia. Ele se transforma em satisfação profunda. E essa satisfação não depende de estímulo constante, depende de coerência. Coerência entre valores e ações, entre decisões e princípios, entre aquilo que se afirma ser e aquilo que se pratica diariamente. Plenitude não é viver anestesiado, não é a ausência total de desconforto, é suportar o desconforto necessário sem perder direção. É saber que a dor não invalida o caminho, ela pode, inclusive, confirmá-lo. E então a pergunta se torna inevitável. Você tem organizado sua vida em torno da excelência ou em torno da próxima sensação agradável? Tem uma consequência inevitável na ética que desmonta a ideia moderna de felicidade privada. A vida boa não é solitária, não é um projeto individual fechado em si mesmo. O ser humano é um animal político, não no sentido partidário, mas no sentido de pertencimento. Vivemos na polis, em comunidade, vivemos em interdependência. Isso significa que excelência pessoal nunca é neutra. Ela impacta para o bem ou para o caos.
Se caráter é construído por hábitos, esses hábitos não afetam apenas quem os pratica, eles moldam ambientes. Uma pessoa injusta não prejudica apenas a si mesma, ela corrói relações, desestabiliza estruturas, enfraquece a confiança coletiva. Por isso, justiça não é ornamento moral, é sustentação. Sem justiça, a convivência se deteriora. Sem responsabilidade, a comunidade se fragmenta. Sem virtude, a polis adoece. E então surge um ponto surpreendente no pensamento aristotélico: a amizade. Não aquela amizade estratégica, não amizade baseada apenas em interesses, não amizade sustentada exclusivamente por prazeres, mas amizade fundada na virtude. Duas pessoas que desejam o bem uma da outra, porque reconhecem excelência de caráter. Esse tipo de vínculo não é superficial. Ele exige admiração moral, coerência, exige crescimento mútuo. Não é apenas companhia, é uma parceria ética. E aqui tudo se reorganiza. Felicidade deixa de ser uma corrida individual por sensações agradáveis. Ela se torna responsabilidade com aquilo que se escolhe repetir, com o tipo de pessoa que está sendo formada, com o impacto silencioso que cada decisão produz. Porque ninguém se torna excelente isoladamente. Excelência pessoal fortalece a comunidade, comunidade saudável fortalece indivíduos. É um ciclo. E dentro desse ciclo, cada escolha importa. Você não nasce virtuoso, nem nasce excelente, quem dirá nasce pronto, mas pode se tornar. E tornar-se exige intenção, consciência, exige aceitar que felicidade não é algo que se consome, é algo que se constrói, decisão após decisão, dia após dia, até que caráter deixe de ser esforço e se torne natureza. Aristóteles não ofereceu atalhos, nem prometeu fórmulas rápidas. Ele não escreveu a receita da felicidade instantânea. Ele desenhou uma estrutura, uma arquitetura moral. E essa arquitetura tem um princípio simples, mas exigente. Felicidade não é algo que se encontra, é algo que se constrói. Não se trata de ser excelente para impressionar, nem para acumular aplausos. Excelência aqui significa alinhar ação e razão. Significa permitir que o melhor julgamento possível oriente o comportamento. E isso não acontece automaticamente. Exige treino, exige pausa antes da reação, revisão depois do erro, humildade de admitir que o meio-termo raramente é intuitivo. Não é sempre que se acerta de primeira. A virtude não surge como talento oculto revelado num momento épico. Ela é ajustada, refinada, repetida. Cada escolha é um traço no projeto. Cada hábito reforça uma estrutura. Cada omissão também constrói algo, porque não decidir já é uma decisão. Nesse ponto, a pergunta muda de forma. Deixa de ser o que pode me proporcionar prazer agora e passa a ser que tipo de caráter está sendo moldado por aquilo que faço repetidamente. Se a felicidade depender apenas de circunstâncias favoráveis, ela será frágil. Se depender de reconhecimento externo, será instável. Se depender apenas de prazer, será volátil. Mas se depender de excelência moral, algo se torna mais sólido. Circunstâncias mudam, aplausos cessam, sensações oscilam, mas o caráter permanece. E caráter não nasce pronto. Ele é formado no detalhe invisível do cotidiano, na escolha honesta quando ninguém observa, na disciplina silenciosa, na decisão difícil que ninguém celebra. Você não é apenas protagonista da própria história, é engenheiro dela. É matéria-prima e construtor ao mesmo tempo. A estrutura final não será resultado do acaso, será resultado das escolhas repetidas. E então a questão decisiva não é se felicidade existe. A questão é, qual projeto você está executando com as decisões de hoje? Fala, pessoas amáveis. Aqui é o Fenrir, agora sem o roteiro. Muito obrigado por assistir até aqui. Caso tenha gostado, deixe uma curtida e um comentário. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se quiser ajudar ainda mais, se inscreva que toda semana tem um vídeo novo com pensamentos interessantes. Até a próxima!